Inovadores da saúde! Hoje vocês vão aprender sobre um tema em que o Brasil é referência mundial. Nós estamos falando do mercado de odontologia. Para vocês terem uma ideia, 20% de todos os dentistas do mundo estão aqui no Brasil. O Brasil é o país que mais tem dentistas, mais do que Estados Unidos, mais do que China, mais do que Índia. Isso confere à odontologia brasileira um papel de destaque, tanto na inovação quanto na entrega, na ciência, na excelência da prestação de serviço. E eu estou hoje com um dentista que tem uma trajetória fantástica dentro dos implantes dentários e que acaba de fundar uma empresa de higiene oral. Eu estou aqui com o Dr. Fábio Bezerra. Obrigado pela sua participação aqui, uma honra te receber aqui. Conheci a sua empresa lá no meetup do Hub Mandic, onde eu sou professor, e achei muito interessante. Antes de você falar seu background, deixa eu te contar por que eu achei interessante e estou te convidando. Eu sempre tive problemas de afta, Bezerra, e ia no dentista e não, tem que parar de comer abacaxi, comer tomate, não pode comer tomate, o trem não melhorava. Até que eu descobri que as pastas dentais tradicionais me davam afta, e quando eu ia para as pastas que são para dentes sensíveis, eu nunca mais tive afta. E quando eu conheci a sua empresa, eu falei, caramba, isso aqui é uma inovação que ninguém presta atenção. Mas antes de chegar na NW, fala um pouquinho da sua história pra gente. Lourenço, estou muito feliz de estar aqui. Parabéns aí pelo seu programa, pelo seu público. Falar de inovação é uma paixão, né, na vida da gente. Então, sou cirurgião dentista, graduado pela USP de Bauru. Tive a oportunidade de fazer especialização, mestrado e doutorado em biotecnologia. Então, há alguns anos a gente trabalha no desenvolvimento de inovação, e o que acabou nos levando para o setor de implantes, como você citou, né, o Brasil é o segundo país que mais consome implantes dentários no mundo, são 3,5 milhões de implantes por ano. Então a gente só está atrás dos Estados Unidos, o que acaba gerando também um público que precisa da manutenção dessa saúde bucal. Então surgiu a oportunidade de começarmos a desenvolver produtos para especialidades. Então enxergamos nesse nicho, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, a possibilidade de trazer produtos mais qualificados e que pudessem realmente colaborar com a saúde bucal da população como um todo, como o exemplo que você deu. É muito interessante, às vezes a gente vê as pessoas falando, poxa, mas pasta de dente é tudo igual. Às vezes até, infelizmente, dentistas falando, olha, o produto de higiene oral é tudo igual. Não pode ser. Não podemos imaginar que uma criança tenha que usar uma pasta de dente igual a uma senhora que tem implantes, ou daquele pessoa que é malhador profissional e que trava os seus dentes. Então, quando você olha a composição química, é um produto de saúde. Então, pensar em prevenção é você justamente trazer na composição química aquilo que o seu paciente precisa, entregar resultado acima de tudo. Perfeito. E a gente tem espaço para trazer inovações em produtos que a gente acha que é tudo igual, né? Justamente a oportunidade está aí, porque pasta dental, todo mundo pensa que é tudo igual. Fio dental, tudo igual. Poucas diferenças, né? E no momento, você com o seu sócio perceberam essa oportunidade de inovar em um mercado, a gente estava comentando antes, um mercado de quase 2 bi de reais, né? De saúde bucal hoje no Brasil. É uma oportunidade enorme que você não encontra ninguém falando de uma pasta dental diferente. Você tem muito, por exemplo, skincare, né? Você tem cremes, cosméticos para cabelo, mas a boca, né, os dentes também é uma questão de saúde e vocês estão entrando nesse nicho. Conta pra gente quais são esses produtos e aonde que tá o fio condutor da ciência para vocês entregarem esse produto pro mercado. Quando a gente olha para essa oportunidade, né, a gente pensa, por exemplo, eu vou usar o mesmo número dos implantes que a gente falou, 3,5 milhões de implantes colocados no Brasil anualmente. Do ponto de vista de revisões sistemáticas, quando a gente olha a literatura a fundo, a depender da população, em torno de 43% das pessoas que colocam implantes vão ter algum tipo de problema.
quer seja uma inflamação gengival, quer seja uma perda óssea. E quando você vai para uma farmácia, onde você tem gôndolas e mais gôndolas de produtos de higiene oral, e você procura e fala assim, olha, eu estou procurando uma pasta para implantes. Ela não existe. Se você chegar e falar assim, bom, eu fiz aqui lente de contato cerâmico e eu preciso de uma pasta que sirva para isso, também não existe. Porque os grandes players, né, o mercado basicamente você tem 4 gigantes, né, Colgate, GSK, Procter & Gamble e a Unilever, eles dominam o mercado com produtos absolutamente inespecíficos. Então, muitas vezes você pode estar utilizando um produto que, além de não trazer um benefício, ele pode trazer um malefício. Um exemplo, o flúor ataca o titânio. Então, um paciente que tem implante dentário, em tese, não deveria utilizar uma pasta que contenha flúor, que é muito importante, por exemplo, para um paciente adolescente com alto risco de cárie. Então, o que nós enxergamos, né? O meu sócio, que na verdade é o grande mentor, né? O professor Ariel Lenharo, atualmente com mais de 80 anos, Lorenzo, mantém a mesma chama da pesquisa, da inovação e estudar o mercado e chegar a fórmulas que pudessem realmente resolver problemas do dia a dia. Então é como isso, se você chegar, por exemplo, hoje numa farmácia e falar assim, gente, eu estou com afta e eu queria uma pasta de dente ou um produto de higiene oral específico para afta. Simplesmente ele não existe. Você descobriu por ser também um pesquisador, por ser um médico, por conhecer a área. Então a gente quer, na verdade, trazer esse problema à tona de que uma odontologia tão sofisticada, né, uma medicina tão sofisticada, a gente não pode simplesmente abrir mão de cuidados preventivos básicos, que são mais baratos para a população, são mais efetivos para a população e com uma grande chance de inovação. Vou te dar um outro exemplo. Em média, o brasileiro consome 600 gramas de creme dental por ano. Somos o terceiro país que mais consome creme dental, atrás do Japão, que é o que mais consome, o segundo é os Estados Unidos. Isso gera no Brasil 1,24 bilhões de tubos de pasta de dente que não são recicláveis. Isso vai simplesmente para voltar para a natureza ou para lixão, porque ele é plástico, alumínio, plástico. Então, se você consegue trazer uma solução que tenha um produto de qualidade numa embalagem sustentável, em que você pode atingir 2 grandes classes muito ávidas por inovação, que é justamente esse público que valoriza a sustentabilidade junto com o público que valoriza a alta performance. Então, foi entender um pouco as oportunidades desse mercado, onde as grandes simplesmente ignoram o problema em si, porque a venda é muito grande, é um marketing muito pesado. Então, a gente resolveu realmente encarar de frente o problema e entender que existe um problema de saúde bucal a ser encarado com produtos específicos. E aí vale a pena a gente entrar um pouco na história do Dr. Ariel, que ele inovou lá atrás, né, no ramo dos implantes. Então ele foi pioneiro nisso no Brasil, a empresa dele cresceu muito, teve um evento de liquidez e agora investindo nesta inovação para trazer para o público brasileiro uma segmentação, uma diferenciação. Conta um pouquinho da trajetória dele para a gente, que eu acho interessante. A gente tem muito empreendedor que nos ouve e eu acho que a história dele é inspiradora. Eu concordo plenamente. Doutor Ariel, nós temos 30 anos de amizade e é justamente essa idade que nos separa. Nós temos 30 anos de diferença entre a minha idade e a dele. O que quer dizer que quando eu nasci, ele já era dentista, formado, especialista e já atendia pacientes. Então ele viu ali no início da década de 90 uma grande oportunidade que foi fazer no Brasil os implantes que só existiam no exterior, onde a importação era feita em dólar, em que isso era restrito a pouquíssima parcela da população com que tivesse realmente uma condição financeira melhor. E a história é tão interessante que ele levou para os Estados Unidos a ideia, conversou com o presidente da empresa americana, na época chamada 3i, e falou, gente, eu preciso construir uma filial de vocês no Brasil. Eu preciso tornar isso acessível à população. E a resposta dos americanos foi, doutor Ariel, olha, sua ideia é bacana, mas a gente não confia nos engenheiros brasileiros. Acho que vocês não têm mão de obra suficientemente boa para produzir um implante no Brasil. Ele poderia tranquilamente ter desistido dessa ideia, mas aquilo foi uma mola propulsora. Ele falou, como é que pode descaracterizar a nossa mão de obra e a nossa odontologia? Ele fez justamente o contrário.
montou uma fábrica que começou pequenininha aqui em São Paulo, ali na Zona Leste, com um pequeno torno, e atualmente a segunda maior da América Latina, exporta para 27 países. Então, esse espírito inovador não só trouxe toda a liquidez financeira do qual ele e a esposa dele, Dona Neide, fizeram jus. Então, em 2010 para 2011, eles venderam para um fundo de investimento 75% dessa empresa, e que agora eles estão de novo voltando para o mercado e entendendo que, como as empresas grandes não querem encarar esse problema, ele tem pacientes implantados há 50 anos, 40 anos, na boca. E ele olha para esse cara e fala assim, não é possível eu não ter uma boa solução. Então, acho que é um grande exemplo para todos nós. É uma pessoa que já extremamente bem sucedido, ganhou todos os prêmios que a odontologia e a vida possam dar a ele, e no entanto fica até 10 horas, 11 horas da noite discutindo artigos científicos, ou faz um bate e volta comigo daqui a Ribeirão Preto com a mesma alegria de muitos anos atrás. É inspirador, É realmente. inspirador esse é o espírito do inovador, né? Você vê que tá muito além do dinheiro, né? Porque ele já tá com a vida ganha, família, gerações aí tão tranquilas, né? Ele tem 80 anos e tá firme, querendo resolver um problema. Um empreendedor gosta de resolver problema. Existe um problema, existe uma parcela da população que não está sendo atendida pela maior parte das empresas que trabalham com higiene oral, e eu quero resolver esse problema. Então, é bem legal mesmo. Queria que você me contasse as particularidades desses produtos que estão no mercado. Qual é a diferença deles para os outros? Bom, a primeira diferença foi a gente segmentar por especialidades, né? Então, quando você olha a odontologia como um todo, você vai ter particularidades de acordo com o que você está trabalhando. Por exemplo, quando você vai para a área de cirurgia, atualmente, né, esse é número de 2021, 2021 foram feitos 60 milhões de procedimentos cirúrgicos bucais no Brasil, englobando tudo: extração de dente, cirurgia periodontal, cirurgia bucomaxilofacial e por aí vai. Esses são dados da Abimo, junto com uma empresa canadense chamada iData, no qual você compila as cirurgias que foram feitas. E quando você olha para os produtos, você fala assim, cara, eu faço uma cirurgia, o dentista, o médico, ele vai prescrever antibiótico, analgésico, mas o que eu uso no pós-operatório? Então a gente foi para essa área, essa linha chama soft tissue, ou tecido mole, e a gente incorporou à fórmula uma série de cicatrizantes, bioestimuladores de colágeno, que pudessem gerar toda a parte de cicatrização, analgesia, diminuição de sangramento e por aí vai, dentro de uma formulação que foi patenteada, que é outro ponto importante de inovação. Você sabe disso melhor do que eu, o Brasil não é muito conhecido por patentes. Muitas vezes nós vemos pesquisadores trabalhando, a gente brinca chamando de grandes geradores de PDFs, né? São as publicações científicas. Quando você vai para patentes que efetivamente vão gerar empregos, vai ter recolhimento de impostos e vai gerar uma indústria forte, você não tem muito histórico. E esses produtos todos foram patenteados, Brasil, Estados Unidos e 35 países da Europa. Por quê? Porque a inovação presente demonstrou que 1 mais 1, para uma patente, ela não tem que ser 2, ela tem que ser 30, porque senão ele não é patenteável. Eu sempre brinco, falo assim, cara, se você pegar um bom farmacêutico e falar para ele, faz uma pasta de dente, ele vai juntar um espumante com um aroma, com um abrasivo, com mais 4, ele vai fazer, mas isso não é patenteável, porque todo mundo sabe o que faz. Fazer diferente é que gera a questão da patente. Então, a primeira linha é chamada soft tissue, específico para cicatrização e para pós-cirúrgico. Depois nós fomos para a área de implantes, naturalmente, com todas as suas características. Existe um índice chamado RDA, que é quanto de abrasivo a pasta de dente tem. Do ponto de vista regulatório, você não encontra isso em nenhuma pasta de dente das grandes marcas. Eles não têm interesse em demonstrar. E isso é fundamental, porque esse RDA ele varia de 0 a 250. Abaixo de 50, se você tiver um abrasivo abaixo de 50, ele não limpa. Acima de 50 ele limpa, mas começa a desgastar. Acima de 100 ele desgasta muito, 150 muito mais e por aí vai. Então, achar o ponto de equilíbrio da limpeza ideal do titânio sem gerar riscos e danos superficiais ao titânio e ao material estético da prótese é outro grande diferencial. O fato de você ter antissépticos presentes também não é muito comum em creme dental. Então, isso gerou
a linha chamada Implants, que não tem flúor, porque não deve ter flúor, como eu citei antecipadamente. E a terceira linha lançada atualmente é uma linha chamada linha Cosmetic, que ela é voltada para quem tem dentes naturais ou para quem fez tratamentos estéticos. No Brasil, por exemplo, é muito comum as lentes de contato dental ou os tratamentos em resina. Esses tratamentos, eles podem durar 10 anos, 15 anos ou 2 anos. Se você utilizar um produto que vai desgastar aquela superfície, que não vai proteger o investimento que você fez, você em pouco tempo vai perder aquele tratamento feito. Então, o portfólio total serão 40 produtos. Atualmente a gente lançou 8 com algumas inovações. Uma das inovações que a gente mais gosta é o dentifrício em tablet. Então, na verdade, ele é em formato de comprimido, né, que você pode levar no bolso, pode levar na bolsa. Isso é muito fácil para uma reunião de negócios, no qual você tem a facilidade de, terminou, você mastiga um, se você tiver escova, utiliza a escova, se você não tiver escova, você põe água, faz um bochecho, ele vira um enxaguatório. Eu ganhei um desse tablet, já usei, é sensacional, porque às vezes na correria do dia a dia, não deveria ser assim, mas infelizmente não dá tempo de você escovar os dentes, né? E ali tá ali no seu bolso, você pega essa pastilha, masca, bochecha. É claro que não foi a limpeza ideal, não foi adequado, mas é melhor do que você não fazer nada, né? Ou é melhor do que você ir lá e chupar um chiclete por cima. Então, é bem interessante, mais uma inovação dessa pasta de dente sólida, né? Uma das características que eu notei também na marca de vocês é uma estética diferenciada, assim, na identidade visual. Muito parecido, ou muito lembrando os produtos de skincare, os produtos associados à estética. E é isso mesmo? Como que vocês... eu queria saber um pouco de vista, assim, de como que vocês... Achei com um grau de profissionalismo muito grande. Como que vocês desenvolveram a identidade visual, o nome? Traz essa dica aqui pra gente. Lourenço, a pergunta ela é muito boa, porque assim, como o seu público é de inovação, de empreendedor, eu acho que é muito importante, primeiro, você ter um business plan bem montado, né? Você fazer uma análise mais aprofundada de mercado para entender qual é o seu público, onde você quer chegar e o posicionamento que o seu produto ele deve ter. Então, para isso, a gente foi estudar alguns pilares que deveriam estar ligados à alta performance do ponto de vista clínico e científico, mas é um produto que precisa vender. Você tem que chegar e você vai estar competindo, como eu falei, com gigantes, muitas vezes em gôndolas de farmácias, com muitos competidores. Então, essa empresa ela foi montada com 2 escritórios. A gente tem um escritório em Miami e tem um escritório aqui em São Paulo. E essa agência é de um brasileiro, lá dos Estados Unidos, porque a gente já nasceu com a ideia de exportar a partir de 2023. Então, nós fomos captar nos 2 mercados aquilo que poderia gerar um valor percebido ao produto. E chegamos à conclusão que era muito importante, primeiro, você ter alguns pilares importantes, como, por exemplo, o fato de você ser eco-friendly, você ter uma questão de sustentabilidade, não testado em animais, você ter todo um conjunto de informações que possa estar alinhada para o público que vai valorizar esse tipo de produto. Então, a ideia foi fazer realmente uma estética mais limpa, para que a pessoa olhe e fale assim, poxa, isso é diferente. Então, muitas vezes você está passando na gôndola e você fala assim, cara, o que é isso aqui? E aí você ter aquele apelo de olhar para o produto para você não ter que explicar tanto. Você consegue essa atenção. Então, acho que é muito importante você pensar nos detalhes, porque muitas vezes é mais difícil depois você corrigir. Mesma coisa no nome das linhas, né? Então, por exemplo, quando a gente coloca o nome de uma linha Implants, ela meio que se autodenomina, né, ali para que ela serve. Então, eu acho que na questão de inovação, a ideia foi trazer um produto diferenciado, que pudesse ser percebido como diferente, porém a preços competitivos, que faz parte do business plan. Também não adianta você, como cientista, como desenvolvedor, você, de repente, colocar um produto que não seja acessível à população que se destina. Você vê que conversa, né, com a sua persona, com quem vai comprar o seu produto, e vocês estão cuidando do começo ao fim, né? Então, dentro da ciência, em desenvolver um produto, uma patente, e depois na entrega, né? Na entrega disso para o mercado, trazendo uma agência, cuidando da marca, da identidade visual, dos nomes, e isso é muito importante.
Às vezes, as empresas digitais, principalmente, preocupam muito com métricas, growth, monthly active users, e esquece da importância que tem uma marca, da importância que tem uma identidade. Pegue as grandes empresas que você conhece, você que está me ouvindo aí, que vem na sua cabeça? Marcas fortes. E eu tenho prestado muita atenção, principalmente para o nosso produto digital, para a SD Conecta, em conferir uma marca forte. Precisamos de métricas, de growth, claro, isso é natural, porque isso vem com o digital. Porque é claro, como o negócio é digital, as métricas elas são o core do negócio. Agora, não pode esquecer da marca, do brand, da identidade visual e falar bem com a persona, e eu acho que vocês estão fazendo isso muito bem. Mudando um pouco agora para um assunto mais abrangente, eu quero discutir aqui um tema que chama muita atenção, né? O número de dentistas no Brasil. 20% dos dentistas no mundo, um país que mais tem dentistas, né? Você me dizia que o número de escolas de odontologia no Brasil é muito maior que tem em toda a Europa. Qual que é a sua percepção para isso? Onde que a gente ganha, onde que a gente perde? Bom, eu acho que tem dois prismas aí para a gente olhar com bastante cautela. O primeiro, toda vez que você tem um crescimento exponencial, como a gente teve em número de faculdades, quase 600 no Brasil atualmente, o número de dentistas no Brasil vai dobrar a cada 5 anos. Se a gente não brecar esse excesso, né, de número de pessoas, o que acaba fazendo com que o mercado de trabalho fique mais achatado, você tem uma dificuldade de se posicionar enquanto colega, iniciando ali a profissão. Então, há de se ter uma preocupação nesse exagero no número de profissionais, que a gente está muito acima do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Né? Se a gente pegar, por exemplo, e comparar com o Canadá, então a gente somos 375 mil dentistas no Brasil, enquanto o Canadá tem 12 mil. Então, se você fizer uma comparação, os Estados Unidos tem 120 mil para uma população que é quase o dobro da nossa população. Então, isso gera um excesso de mão de obra, que gera um problema para o dentista que está na ponta clínica, mas gera uma super oportunidade para quem quer empreender. Você tem um público que é um público ávido a ter novidades, porque se eu vou ser mais um no mercado que já tem tanta gente, eu tenho que trazer. A gente criou, por exemplo, um projeto chamado NW Doctors. O NW Doctor, ele faz, na verdade, é uma ficha de cadastro que ele faz conosco, dizendo, olha, eu quero conhecer o seu produto, eu quero trabalhar com o seu produto. E ele tem acesso a todas as plataformas de treinamento, ele tem acesso a um pool de produtos, ele pode, inclusive, se tornar um, entre aspas, né, revendedor, ou uma pessoa que vai ter os produtos dentro da clínica dele, para ele ter também um ponto de negócio, um business a mais dentro dessa área. Em média, Lourenço, uma pessoa utiliza 20 produtos de higiene oral por ano. Em média, tá? Que seria o seguinte, uma escova a cada 3 meses, isso é o recomendado, serão 4 escovas, né, por ano, e assim por diante. Fio dental, 20 produtos. Se você imaginar que o dentista passa a vida toda fazendo odontologia e prescrevendo isso sem ter nenhum retorno financeiro, é zero. Ele simplesmente fala assim, olha, a partir de agora você compra a pasta de dente X, YZ na farmácia da esquina. Então você trabalha a sua vida toda indicando para as grandes corporações, que estão cada vez mais enriquecendo e com pouco retorno para o setor que realmente é o prescritor. Então o dentista, enquanto profissional da área de saúde oral, ele tem uma responsabilidade frente ao seu paciente de prescrever e criar o acesso. Então, a ideia também é inovar. Cara, se eu estou nesse mercado de trabalho, a minha clínica está precisando de um up, cara, vamos entrar nesse mundo digital, vamos difundir a marca, vamos nos ligar a marcas fortes e entregar novas oportunidades. Então, eu vejo que esse número excessivo é um problema para o profissional, que vai ter que buscar novas alternativas. Para a empresa é uma boa opção. E deixa eu te perguntar assim, nessa questão que você falou, eu concordo, né, que aquilo que pode ser uma nova fonte de receita é muito bem-vindo. Mas como que você enxerga a questão ética? Eu não vejo ligação direta nos seus produtos,
Mas, por exemplo, dentro da medicina, você tem várias questões éticas, né? Porque se um médico indica um produto, ou um medicamento, uma droga, uma órtese, uma prótese, e ele tá ganhando uma vantagem em cima disso, há conflito de interesse. Então, é necessário colocar aí filtros e regulações, né? Como que você vê isso? Você é experiente, como que você vê isso hoje? Exatamente com as mesmas preocupações que você tem. A mesma legislação, tudo tem que ser feito de um ponto de vista absolutamente ético, absolutamente legal, absolutamente contabilizável e às claras. Porque senão você cria um viés que acaba sendo ruim para todo mundo, inclusive para a própria marca. O ponto aqui é criação de acesso. Por exemplo, para você entrar, recentemente nós fomos aprovados nas redes Droga Raia, Drogazil, Drogaria São Paulo e mais outras tantas que nós estamos negociando. Como o pessoal que está nos ouvindo é um pessoal da área de inovação, não é fácil você entrar em redes grandes com um produto novo, porque você tem ali uma guerra financeira muito grande. Os investimentos de marketing não são para qualquer startup. Então você entra, por exemplo, nos Estados Unidos a gente está negociando com Walgreens e CVS. Só para citar alguns números, o perfil do nosso produto na rede Droga Raia e Drogazil, que hoje tem 2.600 farmácias no Brasil, é a maior rede, o nosso produto tem perfil para 1.280 farmácias, como sendo um produto premium para aquele segmento. Porém, existe um investimento que você tem que fazer por farmácia. Se você colocar um investimento de R$1.000 por farmácia em 1.280 farmácias, você tem R$1.280.000 de investimento de marca para ter o seu produto presente na gôndola. Então, muitas vezes, o acesso ele tem que ser por via digital. Então, os marketplaces estão aí. É muito mais fácil. A gente está na Amazon e crescendo para os outros marketplaces. Mas, muitas vezes, você criar o acesso para o seu cliente próximo à sua cidade, porque eu não estou falando da cidade de São Paulo. Eu estou falando da pessoa que está no interior da Bahia e que, muitas vezes, até esse produto conseguir chegar na gôndola de uma farmácia que está lá, vai demorar muito tempo. Ou esse cliente, muitas vezes, nem tem acesso ao marketplace como a Amazon. Então, eu penso que é muito importante as suas colocações, não gerar o viés, mas criar acesso à inovação para quem está lá na ponta. Porque é um caminho muito longo. Corre muito risco de você morrer na caminhada. Perfeito. Você não conseguir chegar na ponta e aí você vai estar de novo restrito a um pool de pessoas que têm acesso. Perfeito. Um outro ponto, que chama a atenção e eu acho que corrobora para o número de dentistas é a preocupação do brasileiro com os dentes, quando comparado com outras culturas. Isso é verdade? O brasileiro, ele preocupa mais com os dentes do que outras culturas, outros países? Sim, isso é bem mensurável. A gente, quando coloca, por exemplo, os latino-americanos, como um todo, nós temos uma preocupação, só para citar um número, por exemplo, durante o período de pandemia, a Covid, no qual a gente teve praticamente tudo parado, houve um crescimento em média nos marketplaces de farmácias em torno de 9 vezes. Por exemplo, as grandes redes de farmácia, por exemplo, eu vou citar de novo Droga Raia e Drogazil, vendiam 1% online, atualmente eles vendem 9% online. O único setor que cresceu a 2 dígitos durante a Covid foi o setor cosmético, especificamente o setor de saúde oral. Por quê? Porque no brasileiro nós nos preocupamos muito com o hálito, com o aspecto, com a beleza do sorriso, o que é diferente. Você viaja bastante também, muitas vezes você vai para a Europa, sei lá, num bom restaurante em Madrid, por exemplo, e às vezes o garçom vai te atender sem um dente da frente. Isso é comum, bem comum de acontecer na Europa, o que jamais, é muito difícil acontecer, sobretudo naquela população que tem acesso à informação e acesso ao produto. Então, realmente existe essa preocupação, como eu citei anteriormente, a gente tem um consumo elevado de produtos de higiene oral e se esse produto de higiene oral puder ter a qualificação necessária, muito melhor ainda. Perfeito. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aqui uma dica. Percebe-se claramente que você é um cientista,
quando a gente vai estudar a sua história, a gente vê que você é dedicado à academia, sempre investiu em inovações, mas você também tem uma preocupação muito clara em fazer essa translação da inovação, né? Não ficar só no PDF, mas trazer isso para a população e fazer com que isso chegue até o paciente. Queria que você deixasse uma dica aqui para os nossos inovadores. O que você aprendeu que você gostaria de compartilhar? Cara, bom, primeiro eu acho assim, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: se você estiver cansado, descanse, não desista. Essa é muito boa. Né? Então é uma frase que me acompanha há bastante tempo. E eu queria terminar com o que me aconteceu ontem, se você me permitir. Minha esposa é dentista, somos casados há quase 30 anos, se juntar namoro e casamento, quase 35. Então posso dizer assim que é o grande amor da minha vida, né? Sempre foi. E ontem eu tive que fazer a extração de um dente dela. Apesar de todos os cuidados, ela tinha um dente que durante 20 anos, um molar, a gente vinha acompanhando, fizemos todos os tratamentos, mas ontem a gente chegou à conclusão que, olha, realmente agora é hora de fazer a extração desse dente. Quando eu fiz a extração desse dente, com todo o carinho do mundo, porque ela vai dormir comigo, legal, né? Hein? Exato. Quando eu terminei, eu pude utilizar produtos que eu acredito. Cara, aquele produto que eu utilizei, o gel profissional da empresa que a gente está lançando, o bochecho que ela está utilizando hoje, está fazendo bem a uma pessoa. Cara, então acho que é isso. É não desistir, é sair dos seus testes moleculares, é acreditar, é sofrer, é transpirar. Mas quando eu vi, é como se fosse a realização de um sonho de que não só a minha esposa, mas várias pessoas, não só no Brasil, mas onde a gente conseguir chegar, vai poder ser beneficiada por um produto que é brasileiro, que foi desenvolvido por pessoas sérias e que a gente continue essa caminhada. É isso que a gente espera. Sensacional, você conseguiu resumir muito de aspecto prático. Se você está cansado, descanse, não desista. Uma vez a minha esposa me falou essa frase, num momento de cansaço meu. E até me emociono porque é bem isso. E você que empreende, está nos acompanhando, você vai passar por muitos momentos de cansaço. Muitos momentos de cansaço. Mas se você acredita, né? E se você quer levar esse valor para adiante, continue, descanse, mas não desista. Então, muito bom bater esse papo com você. Vejo que já conversamos, temos amigos em comuns, né? Você conhece o meu tio lá de Salvador, tio Moraes, lá de Salvador. Alegria te conhecer, parabéns, a gente precisa de pessoas assim, que querem fazer a diferença. Leve meus cumprimentos para o seu sócio de 80 anos, porque são essas causas que a gente vai fazer a gente crescer enquanto nação e trazer inovação para a saúde. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Lourenço, foi um prazer enorme estar aqui com você. Valeu, você que está nos acompanhando. Se você gostou, compartilhe. Copie e cola o link, manda para os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, porque aí a gente se torna mais relevante, mais conhecido e a gente pode trazer pessoas interessantes como o Bezerra aqui para você. Valeu, até a próxima!